Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, munícipes, aqueles que nos ouvem e que nos assistem, né? Vamos começar pela parte boa, sempre interessante. Eu cumprimento a todos que participaram da caminhada da família. Foi uma caminhada bonita, representativa e muito interessante. A gente vê que a população começa a se interessar por assuntos que são pertinentes no seu dia a dia na sociedade. Os meus cumprimentos àqueles que participaram pela caminhada em torno do combate à corrupção. E quando nós falamos de combate à corrupção, realmente fica muito difícil quando você restringe e direciona o canhão, como já foi dito aqui algumas vezes, para um único lugar. A questão da corrupção, ela não é nova realmente no Brasil. O primeiro grande evento da corrupção foi o quinto, né? Quando a gente tinha que dar um quinto de tudo que se recebia aqui no Brasil e ia embora para Portugal. Então já era roubado ali de forma lavada. Mas se nós formos reviver grandes escândalos, nós vamos lembrar do Abiáquio, do caso das Esmeraldas, da Operação Sanguessugas, do caso das ambulâncias, e muitos mais. Outro dia eu estava dando uma olhadinha, e aí nos últimos 30 anos tem mais de 50, 60 grandes escândalos. É uma pena que as coisas no Brasil têm começo, às vezes meio, e dificilmente fim, né? E dessa forma, as pessoas são colocadas numa vala comum. São colocadas numa vala comum. Hoje, político é sinônimo de corrupto, de ladrão, de safado, de sem vergonha. Infelizmente é. Mas tem muita pessoa boa ainda. Tem muita gente boa e bem intencionada. Fazer política de forma séria, de forma sensata, é difícil. Não vou dizer que é fácil, não, porque é muito difícil. Mas ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita. Aqui em Bauru, alguns casos que eu gostaria que fossem feitos políticas de forma séria. Um dos exemplos, eu sei que está em andamento, que é a retomada da área onde está a FUNCRAF. Uma entidade que praticamente se extinguiu, mandou todos os funcionários da operação embora e ficam usando uma área onde nós poderíamos ter uma grande empresa ou mais de uma empresa, segurando, dizendo que tem vício no projeto, está lá na justiça. Vamos devolver, vamos ter um ato de civismo e entender que isso praticamente não existe mais em Bauru e que cada cidade que tem a sua FUNCRAF, não que Bauru fique mantendo, e nós talvez possamos ir à busca de algumas empresas que ficariam muito bem instaladas lá, e num momento difícil como esse, de crise, nós teríamos aquilo que é de mais valia, que é uma maior empregabilidade, dando decência às pessoas. Nós vemos hoje na pauta a questão do Instituto Brademar, fazendo a solicitação de uma prorrogação de cessão de espaço. Será que vale a pena fazer a prorrogação de cessão de espaço? Qual a contribuição que deu para a sociedade num ponto tão nobre? Falando de hospital, eu já falei várias vezes sobre o Hospital do Centrinho. Perdi as contas de quantas vezes eu disse que aquilo poderia ser um hospital de criança, poderia ser um hospital de cirurgias de otorrino, de oftalmo. Perdi as contas quando disse que poderia ser um AME+, que tem em Marília, que tem leito dias e pequenas cirurgias, e um grande centro de solicitação de exames, um centro de reabilitação, que à época foi vetado quando o Luci Montoro vinha para cá, e foi dividido metade para Jaú e metade para Marília. E quando você fala isso, porque existem tesouros que são intocáveis,
você é tida como uma pessoa insensível. Insensível. Não existe insensibilidade alguma e nem falta de reconhecimento ao trabalho que já foi prestado. Não existe. Só que conhecimento não é fórmula de Coca-Cola para ficar fechada a 7 chaves. Conhecimento é aquilo que se dissemina, e aquele que tem consciência ensina. Não é correto que pessoas venham de Manaus, de Curitiba, para fazer serviço de atendimento de fonoaudiologia aqui. Existe sim serviços muito, muito competentes nessas áreas. Quanto custa o deslocamento? Quanto custa? Ah, a doutora Thelma não quer que dê. Quero sim que dê atendimento de qualidade. Mas os centros referenciados aí fora são imensos. O Centrinho tem uma função importantíssima, e já o fez, que é difundir o conhecimento. Hoje temos o Hospital Menino Jesus em São Paulo, considerado maior referência em cirurgia lábio-palatal do que o Centrinho. De onde saiu um aluno seu, porque não lhe deram espaço aqui, mas formou um novo centro. Existe centro referenciado em Brasília, Curitiba e outros mais. Então, devolva para que Bauru possa realmente utilizar esse espaço em bem da população. Quanto ao Centro Bademarque, vamos ver o que está fazendo. É uma área nobre. Será que precisa daquele tamanho todo? Será que não dá para ficar numa parte? Ali nós teríamos um grande, viu, doutor Raul, centro de pequenas cirurgias. Será que não dá para se associar, se dividir espaços, se otimizar um espaço necessário para a população, um espaço de saúde? Não precisa acabar. Vamos somar forças, vamos otimizar, vamos torná-lo eminentemente útil. Não existe aparelho caro ou aparelho barato. Existe sim, é aparelho subutilizado. Um aparelho de 5 milhões de reais, de 10 milhões de reais, que cumpre o seu papel, que trabalha a todo vapor, não é caro. Um aparelho de 20 mil reais jogado numa gaveta, esse sim é caro. Então, nós temos que aprender a otimizar espaços. E quando eu falo isso, muitas vezes dizem, a doutora Thelma não tem coração, a doutora Thelma está querendo acabar com instituições. Jamais, jamais. O que eu quero é que as instituições cumpram o seu papel e aquilo que foram predispostas frente à população de Bauru. Isso sim é prestação de serviço. Isso sim é cumprir o papel com a sociedade. Então, nós esperamos que haja uma sensibilização. Aquele hospital, como disse o doutor Raul, foi ocupado rapidamente, mas já foi desocupado, doutor. Aquele hospital foi feito, não tinha um cabeamento de computador, doutor. As salinhas pequenininhas, precisa rever sim, mas temos que utilizá-lo em prol da população de Bauru, que sofre com atendimento. Isso é muito importante. Eu não sei quem chegou primeiro, me honra com a parte, os nobres colegas aí. Ô, doutora Thelma, 30 segundos para mim e 30 segundos para o doutor Paulo. Tá feito. Primeiramente, eu quero dizer que só tem coração, sim. Né? Quando eu passei fome aqui outro dia, que eu estava sem almoçar, ela mandou comprar um lanchinho para mim. Então, ela só tem um coração de mãe, realmente. Mas eu acabei até esquecendo o que eu ia falar agora. Esse Raul não tem jeito, não. Não, lembrei o meu raciocínio. Doutora Thelma, é o seguinte, a única informação que eu não tenho, que seria importante, quando a senhora fala em Instituto Bademarque, é saber se o Estado ou a Federação o capacitou, ou seja, o credenciou para usar os recursos do SUS, porque é difícil tocar uma instituição sem qualquer tipo de verba. E se essa verba vem apenas da Fundação Bademarque, fica difícil para tocar. Então, nós teríamos que também ouvi-los, né, nesse sentido. E porque se não fez, por que razão a Federação nem o Estado o querem credenciados, né, para receber as verbas, para poder a população ser atendida no maior número?
É a única informação que eu não tenho. Nobre colega, é justo que se tenha, por isso que eu disse que faz-se necessário esclarecimentos. Tá? Desculpa, nobre colega. Muito obrigado.